Você já parou para pensar em como o tempo é poderoso? Nós não conseguimos vencê-lo, apenas observamos ele agir com as coisas ao nosso redor. Chega a ser bonito quando a gente presta atenção na influência dele em tudo. Se você reparar, nada está igual a como era antes. E eu vou te provar isso agora. Meu nome é Ivan Lima e é um prazer ter você aqui. Vamos começar com uma mistura do efeito do tempo com a ação humana. Pela sua cidade, você já deve ter visto aqueles pisos táteis que ajudam a caminhada de pessoas com deficiência visual, certo? Acontece que ao redor do mundo, essas faixas em alto relevo também podem ser colocadas no meio de faixas de pedestres. Só que alguma coisa não deu certo no caso dessa imagem que você está vendo. O que aconteceu foi que as altas temperaturas da cidade deixaram tanto o asfalto quanto a tinta mais maleáveis com o passar do tempo. Como era uma via movimentada, com vários carros passando diariamente, a tinta e o piso tátil começaram a sofrer deformações e ficaram com esse aspecto ondulado da foto. Em outros casos, o ser humano nem precisa fazer nada, basta esperar o tempo e a natureza fazerem o serviço. Um bom exemplo disso é a praia Zlatni na Croácia. Zlatni? Um bom exemplo disso é a praia Zlatni Hat, na Croácia, que constantemente muda o formato por causa da força do vento na região e a movimentação da água também. Normalmente, depois de uma tempestade muito forte, a ponta da praia acaba se entortando para a esquerda ou para a direita. O próximo caso acontece lá nos Estados Unidos, mais especificamente no memorial da escritora Helen Keller, a primeira pessoa com deficiência auditiva e visual a conseguir um diploma em uma faculdade. A placa feita para ela e sua professora tem uma homenagem escrita em inglês e logo abaixo a tradução em braille. Depois de décadas de visitantes com deficiência visual passando por lá, é possível ver como a parte mais abaixo foi desgastada com as leituras. Agora me diz, você é um pouco supersticioso? Não deixa o chinelo de cabeça para baixo? Bate na madeira? Então você vai achar interessante essa história lá de Moscou, na Rússia. Em uma estação de metrô da cidade, existe a estátua de um cachorro, que muitos dizem dar boa sorte se você esfregar a mão no focinho dele. Só que isso é dito desde 1938, e de tantas pessoas passarem a mão, o focinho de bronze já tem claras marcas de desgaste. Um caso parecido também acontece nos Estados Unidos, lá na cidade de Nashville. Uma das portas do famoso Parthenon, que é a réplica em tamanho real, né? Entendeu? Que é a réplica em tamanho real do original grego, tem a cabeça de um leão. E de tantas pessoas passarem a mão no focinho dele, já é possível ver como o desgaste deixou a escultura diferente. Só que nós não precisamos de um intervalo tão grande para perceber o poder do tempo. Alguns dias bastam. Dá uma olhada nessa imagem de antes e depois. Do lado esquerdo, muita neve e tempo nublado. Do lado direito, um verdadeiro paraíso. Arco-íris, sol, grama verde. As duas fotos foram tiradas lá na Nova Zelândia e parecem ter sido feitas no inverno e depois da primavera, certo? Pois é. Acontece que a segunda foto foi tirada apenas 2 dias depois. Dá para acreditar? Bom, se você nunca levou a sério os efeitos que o sol pode causar na pele e a importância do protetor solar, dá só uma olhada no rosto desse homem. Na época em que a foto foi tirada, ele tinha 69 anos de idade. Só que um dos lados do rosto ficou tão exposto ao sol durante os anos anteriores que parece que ele envelheceu bem mais.
O homem teria dirigido um caminhão durante 28 anos. E como o lado esquerdo de quem é motorista fica mais exposto ao sol, as consequências do não uso de protetor foram severas. No caso dele, os raios ultravioletas passaram pela janela do carro e atingiram a epiderme, o que causou um fotoenvelhecimento. Entre os problemas que acompanham a condição está o envelhecimento precoce, destruição das fibras elásticas e o espessamento da pele. Como esse tipo de situação pode até causar câncer de pele, os especialistas recomendaram que o homem passasse protetor solar e fosse monitorado. Você é daquelas pessoas nostálgicas que guardam todo tipo de coisas antigas em casa? Uma televisão velha, aparelho de VHS, instrumentos musicais. A gente se acostuma, mas com certeza os objetos estão muito diferentes de quando você comprou. Pega o piano dessa imagem como exemplo. Ao que parece, ele foi usado tantas vezes e por tanto tempo que as teclas chegaram a afundar por conta da força dos dedos. Há quem diga que o instrumento possa ser de alguma igreja por conta das teclas mais usadas. E que durante todos os anos, os responsáveis tocaram músicas muito específicas. Convenhamos que faltou uma limpeza mais recorrente no piano, não é? Outra coisa curiosa sobre o tempo é que ele não é só capaz de moldar as coisas ao nosso redor, como também influencia algumas decisões futuras. Sabe quando tantas pessoas passam por um lugar, a pé ou de carro, e o tempo trata de deixar um caminho personalizado? Um caminho onde a grama acaba crescendo apenas ao redor e deixa o espaço exato das rodas de um veículo ou da nossa caminhada? Esse tipo de marca podia ser encontrada lá no campus da Universidade Estadual de Ohio, no início do século XX. Ao mesmo tempo em que cada vez mais prédios eram construídos, os estudantes começaram a criar as próprias trilhas pela grama para chegarem onde precisavam. Como o arquiteto responsável pelo campus planejava um projeto mais formal para as áreas das caminhadas, ele pensou em usar a preferência dos estudantes como base para a criação de um percurso pavimentado, que receberia o nome de Long Walk. Tem um outro caso muito parecido com esse dos caminhos da universidade, só que ele foi, digamos, em menor escala. Em uma barbearia, o chão acabou se desgastando de tanto que o barbeiro andou de um lado para o outro na hora de atender os clientes. Vai saber como ele estava andando, mas fato é que o piso de madeira ficou com uma marca extremamente visível do movimento que o profissional fazia. Está aí a prova de que uma simples reforma pode ajudar a combater as consequências do tempo. Agora faz o seguinte: da próxima vez que você for a uma barbearia ou salão de beleza, não deixa de reparar no chão ao redor da cadeira. Um caso parecido aconteceu em um clube de ping-pong, que não mudou as mesas durante 20 anos. Já em outro, de tantos jogadores se movimentarem no mesmo lugar, uma deformação surgiu no chão. O tempo é tão impressionante que não dá trégua nem para o mais inusitado dos objetos. Pense no ato de hastear uma bandeira. A corda precisa ficar presa em algum lugar, certo? Você pode amarrá-la ou mesmo usar ganchos para isso. Então dá uma olhada nessa imagem. O formato está tão perfeito que até parece que o gancho foi fabricado assim. Só que essa deformação na parte superior foi causada pelo tempo. Mais especificamente, pelos anos de atrito entre a corda que segurava uma bandeira e o metal. Surreal, não é? O mesmo estava acontecendo com essa manilha que segurava um balanço. O atrito causado pelo peso e a movimentação eram tão grandes que um acidente estava prestes a acontecer. Peraí, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quantos anos você tem? Mais de 20? Mais de 30? Agora imagine que boa parte da sua vida você tenha feito a mesma atividade no mesmo lugar, quase como um rito sagrado.
Esse foi basicamente o caso do monge budista Huachi. Durante 20 anos, ele orou no mesmo lugar e na mesma posição em um templo na China. Depois de todo esse tempo, e quase 3.000 orações diárias, o piso de madeira onde ele se prostrava tem as marcas de devoção. A foto surgiu na internet em 2014, quando Juan tinha 70 anos. A região mais funda das marcas chega a 3 centímetros de profundidade. E se você reparar bem na imagem, dá até para ver outras marcas mais acima, que foram feitas por causa da posição dos braços dele. Agora diz para mim, o tempo é impressionante, não é? Se você curtiu esses casos, então deixe o seu comentário aqui embaixo para a gente saber. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau!